está sendo muito utilizado nas arquiteturas de sistema é o desenvolvimento da camada de microserviços toda em API, e os seus diversos dispositivos diferentes vai se comunicar com essa camada de microserviços, de serviços que vão estar lá disponíveis, e você não precisa ficar reprogramando essa camada a cada tipo de dispositivo que você tiver. Por exemplo, você tem um programa mobile que vai utilizar essa camada, um aplicativo web que vai utilizar essa camada, de repente uma ferramenta de tratamento de dados que vai utilizar essa camada. Aí eu estou falando de um Power BI ou de algoritmos de extração de dados, até mesmo de um aplicativo desktop que vai poder estar acessando, e você faz o isolamento. A vantagem do isolamento das camadas em API é que você não precisa conhecer a implementação, você só precisa conhecer a interface de comunicação, que são as APIs. Toda a lógica de implementação está isolada de quem vai usar a API, só precisa saber usar. Você, por exemplo, quando você está usando a API do Google Maps, eu vou usar uma API bem conhecida de todo mundo, você não faz ideia da complexidade que ele tem dentro para te plotar um mapa quando você utiliza aquela API. Você sabe que fornecendo os parâmetros corretos, ele vai trazer o mapa da rota plotado, o ponto onde você quer estar plotado, etc. Então isso é a vantagem de você fazer o isolamento da complexidade. Essa inclusive é um dos pilares mais fundamentais da orientação a objeto, que é o ocultamento da implementação. Tá? O ocultamento da implementação é um dos pilares mais respeitados da orientação a objeto, que é você isola a complexidade daquele desenvolvimento de quem vai utilizar. Isso permite um vasto uso daqueles componentes que você criar por diversas pessoas diferentes, sem que conheçam o que foi desenvolvido de fato. Como vocês estão aprendendo API para fazer sistemas na outra cadeira, acho que casa bem, porque aqui eu vou mostrar um projetinho que é você acessar várias APIs de um sistema, APIs que estão disponibilizadas na internet gratuitamente. Estou usando uma API bem simples no primeiro exemplo, que é a API de SEPs. Como é que eu consumo ela em server-side? Não é no JavaScript, eu ler com o JSON que retorna, nada disso não. Aí você vai abrir uma conexão com esse server, com o HTTP client, vai conectar lá e vai trazer esses dados para você em server-side, para aí você aproveitar esses dados. O que a gente está fazendo aqui nesse caso? A gente vai ter um exemplo aqui onde a gente vai montar esse programa postando várias APIs de SEP. Esse programa vai retornar um formato padrão que a gente vai conhecer dentro da nossa API. A gente vai retornar isso em outra API que a gente construir para quem for consumir. Ou seja, internamente, quem consumir a sua API não faz ideia de onde está vindo aqueles consumos que você está fazendo. Tem alguns sites que já fazem essa agregação para você, mas eles fazem mineração e armazenam numa base interna antes de expor. A gente está lendo das APIs direto e expondo nesse exemplo que a gente está fazendo. Então aqui, a primeira API que a gente está vendo é esse via SEP aqui, que é uma API muito comum na internet. Esse é o SEP da rua onde eu moro, e ela traz rapidamente aqui um JSON. Se você mudar para XML aqui, se não me engano, ele traz um XML. Se você mudar, não colocar nada, ele traz em texto. A gente vai usar o JSON, que é um arquivo leve, sem formatação, fácil da gente entender e fácil de consumir. Aqui tem a primeira coisa que o Visual Studio facilita para a gente, montar uma classe a partir desse cara. Por que o Visual Studio facilita? Porque você pode vir aqui no menu Edit, Paste Special, você vai colar o JSON como class e ele vai montar a classe a partir daquele JSON lá para você, e você pode usar esse cara aqui para deserializar aquilo diretamente e virar um objeto.
Então essa é a ideia, né? Então esse aqui é o internal class que a gente está fazendo do CEP via CEP, vai deserializar nesse cara aqui. Tem outra API chamada Brasil API, né? Que ela retorna um pouquinho diferente, ó, os campos, tá vendo? Ela retorna dessa forma aqui. Vou pegar aqui a Brasil API, ó. Depois a gente vai passar o código com calma. A Brasil API, ela retorna num formato um pouquinho diferente, que você vai deserializar em outro tipo de objeto, né? Porque os campos que ela traz são diferentes daqueles campos que a gente tem no ViaCep. O ViaCep está trazendo CEP, logradouro, complemento, bairro. Aqui está trazendo CEP, State, City, Neighborhood. São outros campos que você tem. E tem também a outra API de CEP, que é o OpenCEP, que também tem outro formato, tá? Tem outro formato, com outros campos, tá? Apesar de estar bem parecido com o ViaCep, tem dois campos que não tem, tá? Então é diferente a ViaCep. E tem ainda a API dos Correios, que é o Web Service dos Correios. O Web Service dos Correios está na referência de serviços aqui, tá? Ele está referenciado aqui. A URL para acesso desse Web Service. Deixa eu abrir o JSON aqui da Connected Service. É essa URL aqui que o Correios fornece para você. É uma URL gratuita, você pode consumir, só que ela empacota uma série de outros objetos, ela é mais lenta do que as APIs abertas. Então, ela é mais segura, porque os CEPs do Correio vão estar ok, né? Vão estar seguros, mas ela é mais lenta porque ela traz uma complexidade de dados maior. E além disso ela usa um protocolo mais pesado, porque ela usa o Web Service, que é o protocolo SOAP, não é simplesmente um JSON que está cuspindo numa API aberta. Se você não depender tanto da segurança da informação das APIs abertas, e elas são bem verdadeiras, né? Estão bem dentro aí da veracidade, você não precisa ter esse tempo de delay de usar um Web Service do Correios. Mas se você precisa de precisão, você vai priorizar o Web Service do Correios no seu sistema. É isso, né? Só que qual que é o empacotamento que a gente faz aqui, né? Vou voltar aqui no nosso consulta CEP para a gente entender esse empacotamento, né? A gente tem retornos diferentes pelas APIs, né? O próprio Web Service retorna diferente. Se você fosse programar alguma coisa prevendo esses retornos para você retornar a que te entregou o dado, né, a que não deu erro, você teria que ter 4 interpretações de 4 objetos diferentes para você fazer. Então você precisa mastigar isso e criar um objeto seu, que você conheça. E você vai fornecer o seu objeto. Então, ó, internamente você precisa conhecer o ViaCep, né? Você precisa conhecer o CEP Brasil API, os campos. Você precisa conhecer o OpenCEP, né? Mas você vai retornar os seus campos, né? Esse aqui é o seu retorno. O seu objeto ele é montado por você. Você vai retornar. Os Correios, quando você faz referência ao Web Service, ele já cria os objetos para você automaticamente. A referência do Web Service vai lá, mastiga o SOAP da referência e cria os objetos. Então aqui tem todos os objetos, você não precisa criar nada dos Correios, mas se você observar a quantidade de objetos que aquela referência traz é gigante, tá? É uma referência pesada o Web Service dos Correios. Beleza? Então o que a gente faz, né? A gente vai ter um método chamado busca-CEP, que ele recebe o CEP de retorno, ele instancia essa classe,
Esse método é um método estático, ou seja, é um método de classe, não um método de objeto. O que é um método de classe? Você não precisa ter a instância do objeto para acessar, é o nome da classe, ponto, o nome do método. Tá? O método de objeto, você precisa ter a instância do objeto para acessar. Qual que é a diferença prática na programação? O método de classe você não tem acesso aos atributos, porque não existem os atributos, não tem instância de objeto. E o método de objeto você tem acesso aos atributos, porque ele está instanciado com o objeto. Tá? Então o método de classe você usa quando você não depende dos atributos. O método de objeto você usa quando você depende dos atributos para fazer. Essa é a diferença prática na programação, quando você vai usar um estático ou não. Beleza? Então aqui ele instancia e aqui começa, ó, o nosso cara. Né? A URL primeira que a gente vai usar, aqui a gente está usando o HTTP Client, ó, esse cara aqui nem precisava, né, que eu não estou usando o handler aqui. E ele vai lá no via CEP, ó, passa string e retorna. E aqui ele vê a resposta. Tá? Ele faz aqui, vai dar o get nesse cara aqui. Se ele conseguir, ele vai ler o JSON. Ele vai ler o JSON que está vindo no retorno. Beleza? E aí, ele vai fazer o de serialize direto. Esse método já é o JSON de serialize. Ele é da biblioteca System Text JSON. Tá? Ele vai pegar aquele JSON que retorna e vai fazer o de serialize nesse objeto e vai criar esse objeto já com os atributos. Você não precisa usar o JSON direto. Por isso que a gente cria a classe interna e deserializa na classe. É muito mais fácil manipular um objeto com os atributos que vem do JSON do que o JSON direto. Tá? Ah, o meu JSON é complexo, vem uma collection, beleza, vai vir um array de objetos que você criou. É isso que você quer no deserialize. Tá? Só que como você não retorna esse CEP via CEP direto, você tem que ter um método de mapeamento. O que é o método de mapeamento? É esse carinha aqui, ó, que está pegando o objeto que você acabou de criar e vai criar o seu retorno, vai fazer o map. Tá vendo? Ele recebe o CEP via CEP e retorna o consulta CEP. Ó. Ele pega atributo por atributo e joga lá no outro. E diz que a API foi do via CEP que veio. E retorna. Esse map é o seu retorno para fazer. Se der exception, ele vai gravar no log e não vai parar a execução do serviço. Por que ele não vai parar? Porque ele vai tentar as outras APIs. Né? Aí ele vem lá, ó, se o retorno é nulo, ó, o retorno está nulo, ele não conseguiu fazer esse cara aqui, esse map. Né? Aí ele vai para Brasil API. Na Brasil API é a mesma coisa. Ó. Vai criar o response com o client getAsync aqui, ó. Vai dar o getAsync. Se ele conseguir, ele vai ler o JSON e vai fazer o de serialize, só que agora o de serialize é em outro objeto. O de serialize é em qual objeto? No CEP Brasil API. E aí ele tem que ter um map também, porque o retorno que você está fazendo é o consulta CEP, não é o CEP Brasil API. Então esse aqui é outro map que pega os atributos do CEP Brasil API e joga lá dentro. Como o CEP Brasil API tem menos informação, o objeto que eu retorno vai sem algumas informações. E a API que vai é essa. E aí a gente continua. Se ele não retornar, se ele der erro, ele vai jogar no log do Windows, no Event Viewer, o erro que deu e vai continuar, vai lá para a OpenCEP. Ó. A OpenCEP, mesma coisa, ó. Tentou conectar, conectou, vai ler o conteúdo JSON, leu o conteúdo JSON, fez o serialize agora no CEP OpenCEP, que é outro objeto. Fez o de serialize, tem outro map aqui, só que do OpenCEP. Tá? Esse map aqui também faz a mesma coisa que os outros, só que ele recebe um CEP OpenCEP, faz o mapeamento e retorna.
Não funcionou nenhuma dessas, o retorno é nulo, ele vai aí no Web Service dos Correios. Web Service dos Correios, ó, instancia o Web Service, abre a conexão, dá um Open Async, espera ele responder que conectou, o await ali é para esperar, né? E ele vai lá, ó, pega uma resposta que é uma consulta CEP Response do Web Service, esse objeto foi montado quando você faz a referência automaticamente, e dá um consulta get CEP Async, dá o await para esperar a resposta. Ele fica esperando a resposta aqui no await, né? E faz o map com a resposta. Esse return aqui, ó, ele retorna o endereço RP ali, ó, que é outro objeto. Endereço RP. Esse cara aqui, ó, é um endereço RP, um objeto também lá de dentro. E aí ele faz o map do CEP do correio. O map do CEP do correio, ó, recebe endereço RP, que é aquele objeto lá de dentro. E aí coloca os atributos do objeto que a gente vai retornar, diz qual API que foi e retorna. Aí fecha aqui, espera que o Web Service fechou. A comunicação com o Web Service é até mais complicada, né? Porque você tem que abrir, esperar, aí você executa um método para ter a resposta. Aí esse método já é serializado automático pelo protocolo SOAP. A comunicação acontece toda em XML, não acontece em JSON. Ou seja, é mais lento, por padrão, não tem como, né? Dá o close e retorna o objeto. Se retornar nu é porque ele não achou o CEP. É assim que funciona. Então, o que a gente tem aqui que é importante, né? A gente tem a referência para o Web Service dos Correios, né? Você vai fazer um Connect Service, vai fazer um Service Reference aqui para o Web Service do Correio. O Web Service do Correio está nessa URL aqui, ó. Se você acessar essa URL, ele vai retornar o WSDL do Web Service dos Correios. Esse aqui é a assinatura do Web Service que ele usa para fazer referência e criar os objetos. É o WSDL. É grande, é grandinho, ó. Tem todas. Não, tem função para calcular preço, para você informar o peso, tipo diferente de pacote que você quer enviar. Dá para você integrar o seu sistema com esse Web Service para entrega. Dá para você integrar. Só que na maior parte dos casos você só vai precisar de um CEPzinho. Não vai precisar de nada pesado. Então isso aqui é importante, essa referência, né? Você fazer referência aqui aos pacotes para você se comunicar, né? Então a gente está usando aqui o NetTCP, Service Model Security, tudo isso, o Event Logger, que a gente está gravando no log, esse System Diagnostic.event log, você vai gravar no log do Windows. Esses pacotes aqui, alguns adiciona quando você faz referência para o Web Service, e outros você vai ter que adicionar na mão para você fazer essa comunicação. É isso. Tá? O problema que eu passei com essa técnica é que essa DLL fica num servidor em server-side e o servidor não tinha autorização para sair para a internet direto pelo server-side. Então você acaba tendo que abrir as portas no seu firewall para essas URLs que você está acessando, para ela não passar pelo firewall, para não ser controlado, tá? Essas APIs. Bem, voltando aqui para o nosso código, é colar especial lá, criando a classe e mudar os nomes. Porque você vai vir como root as classes, você vai colocar o nome que você quer da API para você entender. Os campos aqui você não pode mudar, senão quando você fizer o de serialize, ele não vai entender, ele não vai colocar o atributo. Aconteceu alguma coisa aqui que eu não devia ter apertado. Ele está fazendo alguma coisa que eu não sei. Então os nomes dos atributos você mantém, o nome da classe você pode colocar o que você quiser.
Tá? Esperar ele voltar ao normal aqui agora. Sabe-se lá o que ele está fazendo. Ele iniciou aqui. Tá, não quero iniciar. Obrigado. Então você vai fazer isso com todas as APIs que você tem, né, para criar as classes que você quer criar. Beleza? E você vai ter a sua classe padrão. A sua classe padrão é essa, é a consulta CEP. Você só vai retornar a consulta CEP. Se você quiser fazer um trabalho mais bonito, você cria uma interface consulta CEP, desse cara, e todo mundo que for comunicar a sua API pode conhecer o iConsulta CEP. Fica bonitinho aí com a interface, você só faz referências à interface, etc. Tá? Aqui estão os atributos implementados. Aqui implementei tudo na mão, porque eu criei os atributos internos. Você não precisaria ter criado os atributos internos e os gets e os sets aqui. Criei na mão, bonitinho, para ficar full text, né? Não ficar com as abreviações. Mas você poderia só ter o public string set, get set, ponto e vírgula, que você não está fazendo nada. Mas se você for fazer algum tratamento, é importante você ter os atributos internos e fazer os tratamentos. Que você pode querer fazer algum tratamento. Esse método toString aqui é para quando o cara der o seu objeto consulta CEP.toString, ele já montar o JSON, ele já vai retornar o JSON desse cara. Né? Então o toString é o JSON, ele vai converter para JSON. Então aqui ele pega um options aqui para ignorar o null, né? Vai escrever identado. Está usando essa classe aqui também foi criada na mão para converter data e hora. É uma classe que vai fazer uma conversão de data e hora para ficar bonitinha, né? No seu JSON, quando ele serializar, ele vai usar o que está escrito nessa classe para fazer. Essa classe também está no projeto. Está aqui, ó, JSON está dentro de um dos helpers do projeto. Uma vez que você já tenha definido essa classe, você nunca mais precisa reescrever ela, você vai usar ela em todos os seus projetos de serializar. Aqui o encoder que você quer usar. Né? E vai serializar ele para JSON e dar o resultado em JSON. É assim que você faz o JSON usando os recursos da própria API. Você não precisa ler o objeto e montar o JSON na unha. Você serializa ele em JSON e acabou. A própria biblioteca se encarrega de fazer isso para você. Então, se você tem uma coleção de objetos, se você quer criar uma API que vai te serializar em JSON, você pode fazer isso automático, dessa forma, sem grandes preocupações. Antigamente, você precisava montar na unha os seus retornos em JSON. Então, você vai precisar ter esses caras. Esse seu método principal, que é estático, que retorna um consulta CEP populado, com o CEP que você passou, que vai consultar as APIs. Tá? Os seus maps, que vai pegar a sua API, o objeto que você conhece, e transformar no objeto que você quer retornar. Para cada API é um formato diferente. Você poderia ter 10 APIs de CEP aqui, mas ia retornar um consulta CEP. Tá? E o métodozinho para você gravar do Event Viewers. Esse método é o método padrão. Pega a mensagem, dá o nome do app, que vai aparecer lá no log. Tá? Você cria um log para a sua aplicação e joga a mensagem de erro lá. Vai aparecer a mensagem de erro lá quando você executar. Beleza? Então esse é o projeto do Consulta CEP. 3 APIs diferentes, Web Service do Correios e mapeia para o Consulta CEP. Agora a gente vai criar um projetinho de teste aqui para a gente ver se vai funcionar. Se não funcionar, a gente tem que jogar no Event Viewer do Windows. E aí a gente vai ver essa execução na mão. Tá? Vamos pegar aqui um teste, né?
Cadê o nosso teste aqui? Vamos achar o projetinho de teste. Cadê o unit test? Tá aqui. Vamos chamar aqui de cep.teste. Vou usar o .NET 7, porque o projeto está todo em 7, não vou fazer em 8. Poderia estar em 8, mas eu não refiz as referências. Então, para não arriscar alguma merda de teste, eu vou fazer em teste. Aqui no projeto de teste, você vai fazer referência ao projeto que você quer usar, cep.data, ok. Tá? Aqui eu vou chamar de testa.cep. Aqui eu vou falar testa.cep. E aqui eu vou fazer um tô com um pensamento em VB aqui. É ponto e vírgula, né? Ele vai percorrer aí 200 CEPs, né? Para eu não ter que fazer um por um. E a gente vai lá, ó. Consulta CEP. Ó, consulta é igual a consulta CEP, ponto. Opa! Não, ele pegou o web service do correio, olha que safado. O nosso lá é consulta CEP maiúsculo. Consulta CEP. Esse é o tipo de coisa que ferra você, né? Você tá achando que tá fazendo uma coisa e tá fazendo outra. Aí, ponto toString. Não, busca CEP. É isso. Por que que deu errado? Ah, porque é um task. Dá para você transformar os métodos de teste em async também. E aí você vai ter que dar o await aqui para ele buscar. Por que que não foi? Ah, tá bom. Vamos lá. Sync task, é isso mesmo. Obrigado. E aqui eu vou fazer o debug aqui para printar no próprio teste, ó. Eu uso esse métodozinho aqui, ó, que ele vai printar no próprio teste o resultado. Então a gente vai pegar o teste context, né? E vai colocar ali if ó consulta não, né? Ó consulta. Ó consulta igual a null, sinal que ele não achou o CEP, beleza? O CEP abre e fecha e ponto toString não foi encontrado.
else text counter consulta ponto toString. Aqui ele vai colocar o JSON, porque o toString do seu consulta está deserializando em JSON o resultado. Então aqui a gente vai executar esse neném agora, tá? Vamos lá no Teste Explorer, debug, não, teste. Eu quero debugar um único cara. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse único cara aqui, se eu lembro o caminho. Cadê o Teste Explorer? Teste Explorer, CEP teste, CEP teste, testa CEP. É esse cara aqui que eu quero. Vou debugar só ele, beleza? Achei o teste, debug. Só que para debugar ele eu vou meter aqui para fazer sentido, eu vou meter o ponto de parada para acompanhar a primeira vez o que está acontecendo. Show? Então vou colocar um ponto de parada aqui e a gente vai ver a primeira volta desse teste e entender o que ele faz lá dentro. Show? Então vamos lá, Teste Explorer, cliquei, debug. Opa, deu um erro ali de build. Nunca cliquei no Yes. Faltou esse safado aqui. Por que vocês nunca devem clicar no Yes? Porque ele vai pegar a última versão que ele conseguiu compilar. Aí às vezes você acha que você está debugando uma coisa que não está. Mandou aí para frente. Show! Então aqui com o F10 eu dou um passinho, né? Opa, o meu F10 tem que apertar o function. Entrou aqui. O primeiro CEP que ele vai entrar é 27.525.000. Então aqui com F11 eu entro na rotina. Entrou na rotina. Vai fazer a rotina agora. Ele está lá dentro do busca CEP, que ele recebeu o CEP. Beleza? Então o F10 você dá o passo sem entrar na subrotina, o F11 ele entra na subrotina no debug. Então function F10, agora eu quero ir passo a passo. Meu retorno está nu, por enquanto. Então ele vai, esse HTTP Handler nem precisava. Ele vai abrir um HTTP Client e vai lá, montou o URL do via CEP. Ó. Se você pegar essa URL aqui e jogar no browser, ele vai retornar esse CEP em JSON. Só que você não está no browser. Você está dentro de um server que está abrindo a conexão HTTP, o próprio server, com outro servidor. É comunicação entre dois sistemas. Não é o browser se comunicando. Ele tentou ir lá na URL. O response deu esse 200, ok. Vamos ver se ele foi. Foi, ele conseguiu ir e voltou. Agora ele vai tentar ler. Vai tentar ler. Leu o JSON. Olha o JSON que ele trouxe. Ele leu, na verdade, o conteúdo, né? Eu estou supondo que é um JSON, porque eu sei que é um JSON. Mas ele leu todo o conteúdo desse cara. Tá? Se a gente olhar essa string aqui, ó, é exatamente a string que aparece no browser. Tá vendo? Só que ele acessou direto do sistema e trouxe para ele, através desse cara. Aí o que ele vai fazer agora? Ele vai deserializar nesse objeto CEPV. Esse método ele executa sozinho se o JSON estiver de acordo com o objeto. Então ele já popula o objeto para você, ó, com aquele conteúdo. O objeto já está populadinho.
Você só serializou direto. Pum. Agora eu posso usar esse objeto. O JSON não me interessa mais. É isso. Só que esse cara aqui está como CEP via CEP. Eu quero transformar ele agora em quê? Eu quero transformar ele no meu retorno. Beleza? Então aqui, ó. Vamos continuar a execução. Ele vai entrar aqui no map. Vou entrar na rotina do map. E ele vai lá, ó. Instanciou. Pegou os conteúdos de JSON, colocou no meu objeto. Retornou. Não deu erro, não gravou no log. Não deu erro, não gravou no log. O retorno não é null, pulou essa API. O retorno não é null, pulou essa API. Retornou, acabou. Já foi para a próxima. Vai escrever aqui no meu log, aqui, ó, no meu teste, o consulta.toString. Esse é importante a gente entrar para ver o que ele faz. Ele vai entrar lá no override do toString que a gente fez. Não é o toString padrão, é o que a gente implementou. Criou. Fez a conversão, estabeleceu o encode, meteu o result e criou o JSON que ele vai retornar do objeto. E ele vai escrever o JSON. Então, se eu der F5 agora, o meu teste vai até o final, porque ele vai dar 200 voltas. Quando ele terminar de executar, vai aparecer os CEPs que existe e o que não existe no meu teste Explorer. Que é o que a gente quer. Eu deveria ter colocado uma mensagenzinha ali, né? Teste concluído com sucesso. Pronto. O nosso teste Explorer está lá. Testa CEP. Desculpa. Deixa eu abrir aqui. Deu um security exception aqui em algum lugar da linha. Mas aqui estão os outputs que ele conseguiu montar. CEP 1, Avenida do Canal Sul. Ele foi lá, ó. Ele não fez mais que 5. Talvez tenha alguma regra no firewall aí que me bloqueou. Ah, não, ele não deixou eu gravar no event log com o usuário que eu estou usando aqui. Ele deu esse erro. Ele não deixou eu gravar no event log. Então deu erro na minha execução. O quê? Exatamente. Eu vou comentar o event log. Não vou tentar resolver essa coisa da permissão, não. Porque isso aqui vai rodar dentro de um server com o usuário do server que vai ter permissão. Como eu sou um ser humano normal aqui, ele não está deixando eu gravar. Eu vou comentar essas linhas aqui do log, ó, não vou gravar nada lá. Ó. Eu só vou comentar esse cara aqui, ó, para ele não dar esse erro, para ele executar até o final. Beleza? Vou dar aqui vamos lá no meu teste Explorer. Vou executar de novo, só que agora eu vou dar um run direto. Save, não, overwrite, quero dar overwrite. Tá executando? Não. Tá. Quando ele terminar de executar, ele vai voltar ao normal. E a gente vai ter lá no nosso teste Explorer todos que funcionaram e todos que não funcionaram. E... Quê? Não, acho que ele ainda não terminou de executar. Terminou? Ah, tá. Então deixa eu dar o overwrite aqui. Vamos lá. Run ao teste. Ah, não, ele vai rodar o teste que eu não quero que rode. Tem teste no outro lá. Teste Explorer. Ele está rodando o meu outro teste também. Ele vai rodar o de baixo.
Ele está fazendo as 200 voltas do loop e a cada volta ele está abrindo a conexão com uma das APIs e indo. Tá? Provavelmente vai ter as APIs que vão rejeitar, porque tem algumas que você tenta várias vezes, ela rejeita seguido. Aí você tem que ir para outra. Vamos ver quantas APIs a gente vai usar aqui nessa nossa maravilha aqui. E o que ele for no web service do correio demora, porque o web service do correio é mais demorado. Tá? Podia ter colocado menos volta, né? É. Podia ter colocado um pouquinho menos de volta. Vamos colocar um pouquinho menos de volta? Vamos colocar um pouquinho menos de volta, porque senão vai... Vamos colocar aqui umas 50 voltas, né? Umas 25, vai ir mais rápido. Ah? Vamos lá no nosso Teste Explorer. Cadê o nosso Teste Explorer? Teste Explorer. Fica aqui embaixo, aqui, safadão. Vamos dar um run. Vai fazer as 25 voltas. Não, ele só buildou aqui. Ainda não foi, não. Quando acender ali é porque ele foi. Então, quais técnicas que ficam importantes aqui pra gente? Essa parte de serializar e deserializar, essa parte de você se conectar com outro server, para você fazer essa comunicação via server-side, né? via hardcode, não por JavaScript. Isso permite que você integre qualquer sistema com API. Nesse esquema. Foi? Vamos lá no Teste Explorer. Olha o nosso teste CEP, 25 CEPs, levou 44 segundos. O que ele achou, ele retorna, ó, via CEP, via CEP, via CEP, via CEP, via CEP. Não encontrado, não encontrado, não encontrado. Não encontrado. O via CEP está retornando tudo pra gente. Não encontrado, não encontrado, não encontrado. Esses não encontrados, ele foi nas 4 APIs para buscar. Ele realmente não achou. Tá? Então essa parte é bem interessante da gente fazer. Então, num primeiro momento, valendo parte da nota de vocês vão fazer essa API de teste e o programinha essa API de CEP e o programinha de teste dela para funcionar. Depois a gente vai evoluir isso.